Primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estes ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Estes ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Amém? Interessante que João, ele está falando, escrevendo uma das suas cartas, e as cartas de João são chamadas cartas universais, porque elas não são endereçadas para uma igreja específica, São chamadas de cartas universais porque elas são dirigidas para todos os crentes, todos os cristãos que já existiam nessa época, que estavam espalhados por toda parte já do mundo descoberto nessa ocasião. É diferente da carta que Paulo escreveu aos Romanos. A carta que Paulo escreveu aos Romanos foi uma carta dirigida à igreja de Roma. 1 e 2 Coríntios foi as duas cartas que Paulo escreveu, direcionada à igreja de Coríntios, que tem grandes revelações também, grandes ensinos para nós, mas elas foram específicas, por isso que algumas coisas têm que ser analisadas, têm que ser pesquisadas, porque como foram cartas escritas direcionadas a uma cidade, algumas coisas são regionais, são locais, como Paulo quando escreve para Coríntios, que fala que as mulheres têm que cobrir a cabeça com véu, naquela situação ele era preciso, por causa da localização geográfica da igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios era muito visitada por mulheres, que não eram cristãs e que muitas das vezes eram até mulheres prostitutas e que iam na igreja, entravam na igreja. Então, para que as mulheres da igreja fossem identificadas, então Paulo aconselhou que elas cobrissem a cabeça. Em nenhuma outra igreja Paulo faz essa recomendação. Essa recomendação foi específica para a igreja de Coríntios por conta da localização geográfica da igreja de Coríntios, que era perto de um porto, E por isso era uma igreja muito visitada, era uma igreja que era praticamente recebia muitas tinha assim, era como se fosse um ponto turístico da cidade de Coríntios, Então, algumas questões são regionais, mas a grande essência, é uma revelação que serve para todos nós. Mas essa carta que João escreveu, essa primeira carta de João, ela é uma chamada carta universal, uma epístola universal, porque ela já foi escrita não para uma regionalidade, para uma igreja de uma região, mas ela foi escrita para todos os cristãos que já estavam espalhados pela face da terra. E aí João está falando assim, olha, eu estou escrevendo, eu estou falando, eu estou ensinando para vocês aquilo que eu vi, aquilo que as minhas mãos apalparam. Mas, traduzindo o sentimento de João aqui, o que ele quer dizer é o seguinte: o máximo que eu posso fazer por vocês, embora eu tenha visto, eu vi a vida que se manifestou, a palavra da vida, eu vi o verbo, eu vi Jesus manifesto, eu vi a revelação de Deus manifesta, eu não somente vi, mas eu toquei, e João tocava mesmo. E sabe que João era aquele discípulo, como é que a gente fala? Meloso, Ele deitava a cabeça no ombro do mestre, ele era muito meloso, era muito carinhoso, e gostava de beijar, ele gostava de botar o ombro na cabeça. Então ele diz assim, olha, eu estou falando para vocês daquilo que eu vi, daquilo que eu toquei, daquilo que eu apalpei, meus olhos viram, minhas mãos, sabe? Agora o máximo que eu posso fazer para vocês é ensinar para vocês. Então eu escrevo, eu ensino, para que vocês possam entender a necessidade de nós termos comunhão uns com os outros e termos comunhão com Deus e com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a comunhão, nós precisamos sentir a necessidade de comunhão. João está falando assim, olha, eu posso dizer para vocês o seguinte, eu posso ensinar para vocês, tudo que ele ensinou, tudo que ele fez, tudo que ele compartilhou, mas vontade de se relacionar com ele, vontade de estar com ele, desejo de estar com ele, eu não posso colocar isso no coração de vocês. Por mais que eu tenha visto, apalpado,
sabe, vivido. E, sabe, por mais que eu quisesse, desejasse tanto que todos vocês tivessem a mesma paixão que eu tenho. Eu queria muito que todos vocês tivessem o mesmo nível de relacionamento que eu tenho com Ele. Porque eu vi, eu apalpei, eu andei com Ele, sabe? Foi uma coisa linda. E aí, hoje o que eu posso fazer, como discípulo, como apóstolo, é transmitir para vocês aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vivi, aquilo que eu vi. Mas o máximo que eu posso fazer é isso. Mas a comunhão é um desejo que vocês têm que sentir. Eu estou escrevendo, eu estou ensinando essas coisas para vocês, para que vocês sintam um desejo de ter comunhão. Mas eu não posso fazer isso. O apóstolo Paulo, escrevendo também a igreja, orienta isso. Desejai ardentemente. Então Paulo está dizendo assim, olha, eu fui transformado, gente, pelo poder de Deus. Paulo era um perseguidor de cristãos, Paulo era um perseguidor da igreja. Ele tem um encontro com Jesus a caminho de Damasco, recebe uma revelação, a vida dele é transformada, e agora ele diz assim, olha, eu passei a desejar, eu me apaixonei por ele, e passei a desejar ele. Agora, isso está no meu coração. Eu, quando ensino, quando eu prego, quando eu ministro, eu passo isso para vocês, mas eu não posso colocar isso dentro do coração de vocês. Eu não posso desejar por ninguém. Por isso que ele fala, desejai ardentemente. Eu posso, a minha oração é que vocês desejem, mas eu não posso colocar isso no coração de vocês. Sabe, gente? E aí, João aqui está falando também, né, sobre isso. A minha vontade é que vocês tivessem o mesmo desejo que eu tenho, a mesma paixão que eu tenho. Sabe, a mesma necessidade de comunhão. Ele diz assim, aqui no versículo 3, ele fala assim, ó, sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão. Há uma necessidade muito grande de nós vivermos em comunhão, comunhão uns com os outros, e comunhão com Deus e com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A comunhão é algo que tem que ser desejado por nós, né? E eu não posso desejar por vocês. O que eu posso é orientar, o que eu posso é aconselhar. Sabe, gente? E aqui o que a gente tem feito aqui? Quando o João mostra isso, como a comunhão como uma necessidade, é porque quando a gente não tem essa necessidade suprida, isso passa a ser uma carência em nós. Toda necessidade em mim, toda necessidade em você que não é suprida, vira uma carência. Não é? Se eu não bebo água, eu tenho necessidade, meu organismo tem necessidade de beber água. Se eu não beber água, né, a água torna-se uma carência no meu organismo. Isso me leva a uma infecção urinária, isso me leva a cálculo renal. Eu vou sofrer, porque essa necessidade gera carências. Tudo aquilo que é necessário para a vida do ser humano, quando não é suprido, gera carência. E uma das coisas que a igreja tem sofrido muito é da carência da comunhão. Quando a gente não vive comunhão, a gente paga o preço por não viver comunhão. Existem coisas que vão acontecer, vai gerar uma carência. A comunhão, a falta de comunhão vai gerar uma carência dentro de cada um de nós. E por isso que a gente vê tanta gente se arrastando, tanta gente debilitada, tanta gente, sabe, muitas das vezes desgastada, até descrente, até indiferente. Porque por não estar vivendo a comunhão, que é uma necessidade, que Paulo mostra isso pra gente, João mostra isso pra gente, Jesus mostrou isso pra gente, Jesus orou para que nós tivéssemos comunhão uns com os outros e comunhão com o Pai. Então, como a comunhão é uma necessidade, ora, se eu não tenho essa necessidade suprida, se eu não procuro suprir essa necessidade, isso vai gerar carência, vai gerar debilidade. Se eu não pegar o copo para beber água, a água não entra no meu corpo. Você consegue entender isso? A água não entra no meu corpo se eu não pegar o copo e beber. Como é que meu corpo vai ser suprido da necessidade de água? Quando eu tomo a decisão de pegar a garrafa, encher o copo e beber. Quando eu tomo essa decisão, aí a água vai entrar no organismo e essa necessidade vai ser suprida. A mesma coisa é a comunhão. Se eu não tomar a decisão de ter comunhão com os meus irmãos, se eu não tomar a decisão de ter comunhão com Deus, se eu quiser continuar vivendo uma vida distante, um evangelho frio, um cristianismo distante, um cristianismo indiferente, se eu quiser continuar assim, eu vou ter problemas da falta de comunhão. A falta de comunhão vai gerar carência em mim, porque comunhão é uma necessidade.
Eu tenho necessidade. Ninguém é tão bom que não precise ter comunhão com o outro. Ninguém é tão excelente, ninguém é tão excepcional que não precisa ter comunhão um com o outro. E principalmente não existe ninguém que tenha capacidade suficiente de viver esta vida, viver esse jardim do inimigo, que, diga-se de passagem, a peça foi maravilhosa, Deus abençoe, viu que vocês continuem assim, foi ótima a peça ontem. Ninguém consegue viver esse jardim do inimigo sem ter a comunhão com Deus, porque se não tiver a comunhão com Deus, vai se tornar presa do diabo, vai se tornar escravo do diabo. Então a comunhão é uma necessidade, gente, é uma necessidade. E o que acontece? Muitas das vezes é mais fácil, gente, preste atenção nisso. É mais fácil, é mais bonito, é menos agressivo para o meu ouvido, é menos agressivo, né? Eu falar isso para a pastora, né? Falar, pastor, eu estou desanimado. Eu estou desanimado. Eu estou desanimado. É mais fácil, é mais agradável eu falar que estou desanimado do que eu dizer assim, eu perdi o interesse por Deus. Porque desanimado é uma coisa, desinteressado é outra. Porque o que acontece? Muitas das vezes você convive, você conhece pessoas que dizem assim, eu estou desanimado para a igreja, eu estou desanimado para ir para a célula, eu estou desanimado para participar da campanha O3M, eu estou desanimado para participar do impacto, eu não tenho ânimo para chegar 9 horas da manhã na porta da igreja, me juntar com os meus irmãos e sair por aí falando do amor de Deus. Eu sou desanimado. É desanimado para isso. Mas você vê, né? Fotos no Facebook, nas redes sociais, na festinha tá lá, ó, embalado, né? Passeio, anda de barco, plá, plá, não vejo problema nenhum. Adoro andar de barco, gosto muito, sabe? Vai passear, pô, selfie, tem pizzaria, ótimo, gente, ótimo. Agora, cadê o desânimo? Ué, cadê o desânimo que não deixa você vir fazer evangelismo? Cadê o desânimo que não deixa você vir para a igreja? Cadê o desânimo que deixa você ir para a célula? Mas você tem ânimo para outras coisas? Então você não está desanimado, você está desinteressado. Você perdeu o interesse em Deus. Você perdeu o interesse nas coisas sagradas. E é mais bonito dizer o quê? Estou desanimado. Porque dizer para o pastor que você perdeu o interesse em Deus tem que ter peito, né? Pastor, para mim, Deus, me desinteressei de Deus. Me desinteressei das coisas sagradas. Me desinteressei de, sabe? Então, assumir isso é feio. Muitas das vezes é feio. Mas o que acontece na realidade é isso. Muitas das vezes a gente quer dar para o nosso desinteresse a desculpa de desânimo. Mas não é. Porque quem está desanimado para tudo, gente. Quem está desanimado para tudo. Pega uma pessoa desanimada, pega uma pessoa em estado depressivo, ela não quer nada. Ela não quer comer, ela não quer sair, ela não quer passear, ela não tem ânimo para nada. Porque desanimado é isso, desanimado é a falta de ânimo. Não existe, eu estou desanimado para trabalhar. Não, para trabalhar eu tenho preguiça, eu estou cansado, não quero trabalhar, não é desânimo. Porque eu tenho ânimo para vir para a igreja. Para o trabalho eu quero aposentar. No meu caso particular, tá? Eu quero aposentar. Mas não vou dizer que estou desanimado, não, acabou, já não é mais, não tenho mais foco, né? Trabalhei há muitos anos, sempre gostei muito do que eu faço, mas hoje o meu foco é ministério. O trabalho eu estou lá contando o tempo, doido para aposentar. Aí eu vou dizer que estou desanimado para o trabalho? Não, porque meu chefe vai me ver aqui pregando domingo vazado no trabalho, você é desanimado, mas pregando lá na igreja, não. Está dando para entender? Então eu tenho que falar a verdade. Mas só que muitas das vezes é mais fácil você dizer que está o quê? Desanima, estou desanimado. Não, fulano, não, estou desanimado. Não, você perdeu o interesse. Então assuma isso. Perdi o interesse. Me desinteressei das coisas de Deus. Vai buscar socorro, vai buscar ajuda. Porque se você não buscar socorro, você não buscar ajuda, eu diria que uma pessoa que se desinteressou de Deus já está desviada dentro da igreja. Já está desviada. Pastor, mas eu estou vindo da igreja, está desviado. O fato de estar vindo da igreja não significa que você esteja em comunhão com Deus. Comunhão com a igreja não é você vir aqui uma vez por mês e tomar ceia. Comunhão com Deus e com a igreja não é você frequentar uma vez ou outra a igreja, né? Não. Comunhão é algo muito mais profundo, muito mais intenso, não é? Então, se você não tem interesse em participar dos projetos da igreja, se você não tem interesse, né, nas coisas sagradas, você não tem interesse de evangelizar, você não tem interesse de falar do amor de Deus, você não tem interesse de participar da célula, você não está desanimado, meu querido, você está desinteressado, você está desviado. E quem desviou tem que procurar voltar.
Não tem outro jeito. Quem desviou, quem desinteressou, tem que ter a humildade de reconhecer isso, de clamar pela graça, pelo poder de Deus, para que você possa retornar. E aí por isso que eu hoje escolhi falar sobre os efeitos da comunhão. O que é efeito? Efeito é aquilo que acontece depois que você toma. O que é efeitos colaterais de um remédio? São os efeitos que acontecem antes ou depois que você toma o remédio? Depois. Efeitos colaterais são efeitos que acontecem depois. Então aqui eu quero falar com vocês sobre efeitos da comunhão. O que acontece na nossa vida depois que a gente toma a comunhão? Depois que você supre a necessidade que existe na tua alma, no teu espírito, depois que você supre a necessidade de comunhão, você vai ter esses efeitos. Aí a gente começa a entender por que tem tanta gente caída pelo meio do caminho. Por que tem tanta gente desestimulada, tanta gente desinteressada. Porque, foi isso aqui, não procurou tomar a comunhão, não procurou ter a comunhão, como o apóstolo João está dizendo aqui. Olha, sabe, é preciso ter comunhão, uns com os outros, conosco, entre nós, e a comunhão com Deus e com Jesus Cristo. Se você não tiver essa vida de comunhão, isso vai gerar carência. Agora, quando você toma a comunhão, quando você procura viver, quando você decide, assim como você decide pegar o copo d'água e beber, para que teu organismo não tenha falta de água, quando você decide, eu vou ter comunhão com os meus irmãos, sabe? Tem um monte de gente lá que não é fácil, que é chato, mas eu vou ter comunhão com eles. Porque na arca ficou um monte de bicho fedendo, cagando, mijando, tudo junto. Não ficou? Ou não ficou? Ou vocês acham que os bichos não fizeram nada? Nem o número 1, nem o número 2? Não. O tempo todo que eles ficaram na arca, você imagina, né, a titica do elefante. Pensa nisso. Já era desagradável para os bichos. Imagine para as pessoas. A família de Noé, que estava dentro da arca. Ficar dentro da arca era confortável, gente? Era? Com um monte de bicho fedendo sem tomar banho? Gente, quando não toma banho já fede, imagina bicho. Você imagina um monte de gente sem tomar banho, um monte de bicho fazendo, porque gente procura fazer no lugar disfarçado, mas bicho não, onde deu vontade deixa cair, não é? Então você imagina uma arca toda cagada, toda mijada, imagina isso, uma arca assim. Agora, com todos os problemas da arca, com todos os fedores da arca, onde era melhor ficar, dentro da arca ou fora da arca? Por que dentro da arca era melhor? Porque fora da arca o quê? Morria. Ou eu fico aqui dentro da arca, sentindo o mau cheiro do Mateus, o mau cheiro do Felipe, o mau cheiro da Suelen, ou eu fico dentro da arca aqui sentindo o mau cheiro deles, ou eu vou lá para fora e lá fora eu morro. Porque o que tem lá fora é morte. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Então a igreja tem todos os problemas, a igreja é igualzinha à arca. Tanto que a arca é a figura típica, é a tipologia da igreja no Novo Testamento. No Antigo Testamento a arca representa a igreja, que juntou todo mundo teve que conviver ali dentro da arca, suportar um ao outro. Por quê? Ou suporta ou sai da arca. Saiu da arca, morre afogado. Saiu da arca, morre. Então eu preciso entender isso. Não existe igreja perfeita. Não existe pastor perfeito, não existe líder perfeito. Todos nós temos as nossas limitações e temos o quê? Temos o compromisso cristão de suportar, e o suportar é dar suporte. O suportar é dar suporte. Então quando eu entendo que, embora, né, eu tenha meus irmãos, cada um com o seu cheirinho, né, cada um com as suas manias, cada um com os seus defeitos, mas que eu tenho que tomar a decisão de conviver na arca. Eu quero ficar na arca, eu não posso sair de dentro da arca. Então quando eu tomo a decisão, eu vou ficar na arca, aturando o que for preciso, suportando o que for preciso, porque aqui tem vida, lá fora tem morte. Então eu quero ficar aqui dentro, não é? Então quando eu tomo essa decisão de ter a comunhão com os meus irmãos, e a comunhão com Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e comunhão e intimidade, quando eu começo a viver uma vida de comunhão, não comunhão porque eu tomo ceia 2 vezes por mês, mas comunhão porque eu tenho intimidade. Comunhão é de comum união. A palavra comunhão, né, ela é a união dessas duas palavras, comum união. Quando eu faço uma comum união, uma comunhão íntima com Deus
e com Jesus Cristo, aí eu vou começar a viver isso aí, ó, os efeitos da comunhão. Os efeitos da comunhão com os meus irmãos e os efeitos da comunhão com Deus e com nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí o primeiro efeito. Eu botei como introdução: comunhão não é algo que adquirimos de uma hora para outra, mas sim fruto de um relacionamento contínuo, cativado sempre e cada vez mais estreito. Você não consegue fazer comunhão de uma hora para outra. A comunhão, ela é, conforme o tempo está passando, o teu relacionamento com Deus está melhorando ou continua a mesma coisa? Você tem orado mais? Você tem lido mais a palavra? Você tem frequentado mais a sua célula? Você está mais atuante na sua célula? Você está mais atuante no seu ministério? Você está mais atuante na igreja? Ou continua a mesma coisa? O que João diz? Estes ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Então, para que haja gozo, para que haja alegria em nós, no nosso coração, no coração de vocês, é preciso que vocês decidam pela comunhão. A comunhão é uma necessidade, mas ela vai sendo construída. Então o tempo vai passando e a gente vai cada vez mais, sabe, construindo uma relação mais íntima com a igreja, com a célula, com o líder, com o pastor, com o nosso Deus, com Jesus. A gente vai estreitando cada vez mais essa relação. Efeitos da comunhão com Deus. Primeira coisa que a comunhão traz pra gente é o quê? Vamos falar todos juntos? Força. A comunhão traz força. Uma pessoa que optou pela comunhão, que está procurando viver em comunhão, comunhão com a sua célula, comunhão com a sua igreja, comunhão com a sua liderança, comunhão com Deus, ela tem força. Ela sofre ataque, ela sofre bombardeio, sabe? Situações adversas se levantam, mas existe uma força inexplicável e essa força vem da comunhão com Deus. Comunhão nos fortalece. Eu sou mais forte por causa da comunhão que eu tenho com vocês. Eu sou mais forte por causa da comunhão que eu tenho com o Espírito Santo. Comunhão nos fortalece. Agora, o fato da comunhão me fortalecer significa que eu não tenho problemas, que eu não tenho dificuldades, não. Mas justamente a força que eu recebo como efeito dessa comunhão, eu encaro esses problemas, eu tenho um olhar diferenciado para esses problemas. Eu olho a adversidade, eu encaro a adversidade de um jeito diferente. Por quê? Porque a comunhão que eu gozo com os meus irmãos e com o meu Senhor me dá força. Aí a gente consegue entender por que tem tanta gente que qualquer coisa cai, qualquer coisa derruba. Você vai ver, faz um levantamento, gente, isso aqui é bíblico. Não é uma pessoa muito frequente na célula, não é uma pessoa muito frequente na igreja, não é uma pessoa, sabe, muito frequente em relação de discipulado com o seu líder. Você pode ver que as instâncias de relacionamento delas são fracas. Uma pessoa fraca, ela tem relacionamentos fracos. Ela não se relaciona bem. E eu estou falando da vida espiritual. Não vou nem entrar na parte material, não. Só da parte espiritual. Ela tem relacionamentos fracos. O relacionamento dela na célula é fraco. O relacionamento dela com o líder é fraco. O relacionamento dela na igreja é fraco. Tudo muito fraquinho. E aí esse relacionamento fraco acaba gerando o quê? Fraqueza. Pessoas frágeis, fragilizam. A gente vai se fortalecendo conforme a gente vai o quê? Aprofundando, intensificando o nosso nível de comunhão. Quanto mais eu tenho comunhão com o meu líder, com o meu pastor, com a minha igreja, com a minha célula, estou junto nos projetos, participo dos projetos, conforme eu vou me aprofundando, me intensificando, eu vou me fortalecendo. Como que isso acontece? De maneira sobrenatural. Isso acontece de maneira sobrenatural. Efésios 6:10. Lê lá, por favor. Tem como colocar aí, Clebinho? Efésios 6:10, coloca aí. Efésios 6:10. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios nos ensina. É bastante conhecido. Concluindo, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu. Fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos. Agora essa força vai vir como resultado de quê? Como efeito de quê? De uma comunhão. Preste atenção nisso. A força vai vir como resultado de uma comunhão. Segunda coisa, né? Mudança. É o segundo efeito que eu quero compartilhar com vocês dessa manhã, que a comunhão com os irmãos, a comunhão, quando eu falo de comunhão, já sabe, eu estou falando de comunhão horizontal e de comunhão vertical. A comunhão horizontal é a comunhão entre nós, e a comunhão vertical é a comunhão com Deus.
A segunda coisa, o segundo efeito benéfico que a comunhão traz para mim, além de força, é isso aqui, ó, mudança. Mudança. Eu mudo por causa de vocês. Tem coisas que eu não faço por causa de vocês. Tem coisa que eu deixo de fazer por causa de vocês. Que talvez seria nada demais, mas eu não faço. Não, eu tenho uma igreja, tenho irmãos. Então, quando a gente está no nível de comunhão, a gente até deixa de fazer algumas coisas para não entristecer o irmão, para não aborrecer o irmão, para não causar escândalo para o irmão. Embora a gente faz isso. A gente está disposto a ceder o que for preciso, para então a gente muda. Porque quando alguma coisa não está bem, não espere a mudança no outro, mude você. Porque você pode mudar o outro? Sim ou não? Pode, gente? Você pode mudar o outro? Não. Mas você pode mudar você? Pode. Pode ou não pode? Pode. Então, quando a coisa não está bem, não tente mudar o outro, mude você. Então, quando a gente está, o segundo efeito da comunhão é a mudança. A comunhão com Deus nos leva a mudanças em nosso estilo de vida. Você ficar disposto a mudar o que for preciso por conta do seu relacionamento com Deus, por causa do seu relacionamento com a igreja. Então eu vou mudar, porque, sabe, eu quero provocar mudanças na minha vida, porque a comunhão me leva a isso. Como eu sei que a comunhão é uma necessidade da minha alma, a comunhão é uma necessidade do meu espírito, eu estou disposto a mudar o que for preciso em mim, para que eu possa viver essa comunhão, para que eu não possa ter a carência, a falta disso. Colossenses 3, 5 a 10, coloca lá pra gente, Colossenses 3. Sendo assim, olha só, sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Fazei morrer. É você que faz morrer, é você que mata. A sua carne quem mata é você. Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades mais, ganância, que também é idolatria. Vamos lá. E por causa dessas práticas malignas, que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. O 7, nelas também andastes no passado, quando ainda vivias com esses hábitos. O 8, mas agora livrai-vos de tudo isto. Se livre da raiva, do ódio, da maldade, da difamação, das palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com suas atitudes. E o 10 para terminar. E vos revestiste do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Sabe o que Paulo está falando? Gente, ó, deixa a comunhão, deixa, quando você sentir a necessidade de comunhão, mudar não vai ser nada tão difícil. Ah, mas eu sou assim mesmo, eu nasci assim, vou morrer assim, né? Tem um monte de crente de Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim. Não, quando você entende que a comunhão é uma necessidade da sua alma, que a comunhão é uma necessidade do seu espírito, para que você tenha essa comunhão, para que você não tenha carência dela, o que for necessário mudar em você, para que você possa agradar a Deus e possa estar em comunhão com Deus e com seus irmãos, você vai fazer isso. Porque só existe uma pessoa nessa vida que pode decidir mudar você, e esse alguém é você. Ninguém muda você, ninguém muda. Você continua sendo a mesma pessoa insensata, fria, calculista, indiferente, incrédula. Você só vai mudar o dia que você quiser. Enquanto você não quiser, você vai continuar a mesma coisa. Só existe uma pessoa que pode tomar a decisão de mudar a sua vida. E esse alguém é você. Mas aí quando eu começo assim, quando eu consigo entender isso, quando essa revelação é impressa no meu espírito, e eu consigo entender que se eu não tiver comunhão com Deus, se eu não tiver comunhão com os meus irmãos, isso vai gerar uma bruta carência em mim. Isso vai me gerar uma... Gente, eu atendo o gabinete toda segunda-feira. O que eu atendo de gente, sabe, com covas de carência. Covas de carência. Não é pouca coisa. Porque tudo aquilo que não é suprido nas tuas emoções gera carência. Tudo aquilo que não é suprido na sua alma gera carência. E carência faz você sentir falta até você adoecer. Exatamente como o exemplo da água que eu dei. Fica sem tomar água, teu organismo começa a sentir falta, Vai chegar uma hora que adoece, cálculo renal, infecção urinária. A mesma coisa são as carências da alma, as carências emocionais. Você começa a conviver, chega uma hora que você não aguenta mais.
A necessidade é tão grande, tão grande, tão grande que adoece você. Quantas pessoas estão doentes da alma, doentes das emoções, porque não conseguem suprir as carências que existem. E aí eu torno a falar, comunhão gera carência, porque comunhão é uma necessidade, não é uma opção. Eu sou cristão e eu quero ter uma vida de opção, de comunhão com Deus. Eu posso escolher em ter ou não uma vida de comunhão com a igreja. Eu posso escolher em ter ou não uma vida de comunhão com Deus. Não, gente. Se você se decidiu ao lado de Jesus, viver em comunhão com Deus e com a igreja não é uma opção, é uma necessidade. Senão vai gerar carência, vai gerar buracos nas emoções, e isso vai lá na frente, vai te dar uma conta para você pagar. Outra coisa que a comunhão traz, quando você toma a decisão da comunhão, a comunhão traz o quê? Estabilidade. Eu quero dizer para você que estabilidade não é não ter problema. Estabilidade é você conseguir manter a tua fé independente das circunstâncias. Isso é estabilidade. Ah, pastor, então estabilidade, para eu ser estável, eu não tenho que ter problema, não tenho que ter luta, porque quando eu tenho luta, quando eu tenho adversidade, você continua mantendo a tua fé. A tua fé permanece estável, independente das situações que você esteja vivendo. A comunhão com Deus nos torna pessoas estáveis, nos torna pessoas com os pés na rocha. Nossos pés são colocados na rocha. Então vem a luta, vem a tribulação, o pau quebra, vem, sabe, a falta, vem tudo. Porque tudo, nós estamos expostos a isso, gente. Nós estamos vivendo aí, ó. Ontem, quando acabou a peça Jardim do Inimigo, eu coloquei para quem estava aqui isso. Falei, ó, o Jardim do Inimigo está aqui fora. Quando a gente sair, desceu esses degraus aqui, ó, o Jardim do Inimigo está lá fora esperando a gente. E aí, só que você escolhe o que você quer ser desse Jardim do Inimigo. Porque o mundo é o Jardim do Inimigo. Você quer ser o quê? Um agente que está manifestando o reino, que a sociedade está chorando, gemendo, esperando a manifestação do reino. Ou você, nesse Jardim do Inimigo, ou você vai ser alguém pronto para manifestar o reino, ou vai ser alguém que vai ser escravizado nesse jardim. É você que escolhe, é você que decide. Que posição você quer tomar. Então, ou seja, nós estamos no mesmo jardim, nós estamos no mesmo mundo. O mesmo jardim do inimigo que está o ímpio, nós estamos também. Que a Bíblia diz que o mundo jaz de quem? Jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. A gente vive no mundo malignamente contaminado. A gente vive no mundo malignamente influenciado. A gente vive no mundo malignamente contaminado. É esse mundo que eu vivo, é esse mundo que nós vivemos. Só que a diferença é a posição que a gente ocupa nesse mundo que jaz do maligno. Eu estou neste mundo, mas não sou dele, porque Jesus falou isso quando orou em João 17. Jesus falou assim: Pai, eu peço que guarde eles do mal. Eu não peço que tire eles do mundo, mas que guarde do mal. Foi assim que Jesus orou lá em João 17. Jesus orando por mim, Jesus orando por você. Nessa oração, Jesus não orou só para aqueles discípulos, só para os apóstolos e os discípulos daquela época, não. Naquela ocasião, em João 17, Jesus, há mais de 2000 anos atrás, Jesus já estava orando por mim e por você, dizendo isso para o Pai: Pai, eu não te peço que tire eles do mundo, porque o mundo precisa deles, o mundo precisa da manifestação deles, o mundo precisa de agentes do reino, o mundo precisa de luz, o mundo precisa de sal. Então, Pai, eu não estou te pedindo que tire eles do mundo, eu estou te pedindo, Pai, guarda eles do mal. E depois, o que Jesus fez? Depois que ele fez essa oração, ele derramou o sangue dele, para que o sangue dele aplicado sobre nós possa nos guardar e nos proteger de todo o mal. Então, no jardim do inimigo, estamos todos nós no jardim do inimigo. Só que nós estamos na cobertura do sangue, para sermos nesse jardim o quê? Representantes do reino de Deus, agentes do reino de Deus. Agora, quem não está na posição de agente do reino de Deus, está aí, ó, sendo escravizado pela um monte de miséria, um monte de mazela, um monte de contaminação, um monte de doença, um monte de praga, um monte de coisa aí, um monte de coisa. Um monte de coisa. O mosquito da febre amarela está aí, ó, para morder qualquer um. Não é? A violência está aí, ó, para fazer mal a qualquer um. Que posição nós estamos no jardim do inimigo? Agora, a gente tem que ter o quê? É isso aqui, ó, estabilidade. A comunhão com Deus, a comunhão com a igreja. Igreja não é aventura, igreja não é clube. Igreja não é aventura, igreja é o quê? É a necessidade dos santos se reunirem para juntos nós estarmos buscando ao Senhor.
Então, quando eu estou em comunhão com a igreja, em comunhão com Deus, eu consigo desenvolver algo chamado estabilidade. O pau está quebrando, o couro está comendo, e sabe, está se levantando o gigante, sabe, está se levantando o mar está vindo violento, tempestade, mas eu continuo com a minha fé. Eu fico triste? Fico, porque eu tenho emoções, eu posso me entristecer, eu posso até me abater, mas eu não vou ser o quê? Destruído. Porque eu consigo manter a minha estabilidade. Eu não deixo de vir à igreja por causa das minhas adversidades. Eu não deixo de ir à célula por causa das minhas adversidades. Eu não deixo de ser pastor. Eu não deixo de ser líder de célula. Eu não fecho a minha casa para ser célula. Eu não deixo de fazer nada no reino por conta das minhas adversidades. Pelo contrário, quanto mais elas vêm, mais eu procuro me fortalecer, mais eu procuro me aprofundar. Porque a comunhão com Deus, a comunhão com a igreja, quando eu estou ali, numa militância forte na célula, na igreja, com Deus, eu consigo manter o que? A minha estabilidade. Por isso que tem um monte de crente aí, água com açúcar, um monte. Não consegue manter a estabilidade. Está muito bem, daqui a pouco cai, daqui a pouco levanta, cai, não está mais, não quero mais, sabe? Vou abrir uma célula, agora vou fechar a célula, vou liderar, não quero mais liderar, vou para o ministério, não quero mais ser do ministério. E aí começa assim. Sabe por quê? Porque não consegue manter estabilidade. Sabe porque quando a gente não consegue manter estabilidade? Está faltando comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com os céus, comunhão com a igreja, me permite manter a minha estabilidade. O couro come, o mal se levanta, mas eu consigo manter a minha fé. Eu me entristeço, fico triste, né? Fico abatido, porque é comum, nós temos emoções, mas a minha fé, o meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com a igreja continua imbatível. Imbatível. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? 1 Coríntios 15, 58. Olha o que Paulo diz. Portanto, meus amados irmãos, permanecei o quê? Firmes, permanecei estáveis. No mundo tereis aflições, Jesus não enganou ninguém, mas permaneçam estáveis. No mundo tereis, portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia, olha só, dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será o quê? Improdutivo. Jamais será improdutivo. Não é? Então olha ali, dia a dia, procure se dedicar dia a dia, porque é essa estabilidade que faz com que você possa manter a sua fé. Amém? Outra coisa que o efeito da comunhão provoca na gente, descanso. Diga assim, descanso. Gente, quanta gente não consegue descansar, quanta gente aflita, quantas pessoas secularizadas. Sabe o que é uma pessoa secularizada? É que está desesperada com a vida, com o mesmo desespero que o que não tem Jesus vive. Existem pessoas, né, que vêm para a casa de Deus, se alimentam da mesa de Deus, mas vivem desesperadas como um ímpio. Vivem desesperadas pela vida como qualquer pessoa que não tem Jesus. Isso é o que? Falta de comunhão. Isso é a necessidade, né? Como não tem essa comunhão com Deus, não consegue ter descanso, não consegue descansar. Então fica aí desesperado, corre para cá, corre para lá, porque acha que vai resolver tudo com a sua própria força. Não é? Se você pegar às vezes pessoas que confessam o nome de Jesus e às vezes uma outra que não confessa, os dois estão no mesmo desespero, sabe? Não tenho tempo de ir para a célula, não tenho tempo de fazer nada no reino, não tenho tempo de participar de nada, não tenho tempo, não posso, não tenho tempo, não posso. É trabalho. Por quê? Não, acha que a provisão para a sua vida não vem de Deus. A provisão para a minha vida vem do meu braço. Então, ou eu trabalho muito, ou eu trabalho de domingo a domingo, ou então não vou conseguir a minha provisão. É um tolo quem pensa assim, está se destruindo. Ele pensa exatamente com a cabeça, com a mente de uma pessoa natural. Uma pessoa natural pensa assim: eu tenho que trabalhar, eu tenho de domingo a domingo, e eu não tenho tempo, eu tenho que fazer um monte de coisa, eu não tenho tempo para ir para a célula, eu não tenho tempo para ir para a igreja, eu não tenho tempo para participar de um ministério, eu não tenho tempo, sabe, para fazer uma devocional, não tenho tempo. A vida dele é igualzinha do ímpio, escravo do tempo, sem tempo para nada, acha que tem que estar correndo para lá e para cá para poder dar conta das suas coisas, porque não consegue descansar, porque no descanso você vai trabalhar,
você faz o teu trabalho, mas você administra o seu tempo de maneira que você possa estar na sua célula. Eu vou trabalhar, mas eu tenho que estar na minha célula. Eu vou trabalhar, mas eu tenho que estar na igreja. Tem culto, eu tenho que ir na minha igreja. Sabe, eu tenho que servir ao Senhor. Está tendo um projeto O3M, eu vou participar. Eu vou me enganjar nesse projeto de evangelização. Vai ter um impacto no domingo, 9 horas da manhã, eu vou estar lá. Não é? Então, ou seja, você trabalha. Aquele que consegue descansar no Senhor, irmão, domingo, 9 horas da manhã, eu não vou estar aqui porque eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar. Aquele que descansa, não. Eu vou participar do projeto, eu vou estar aqui domingo, 9 horas da manhã. Nesse dia eu não vou fazer hora extra nenhuma, eu vou ficar aqui, porque a minha provisão não vem das coisas naturais. A minha provisão vem de Deus. Então, aquele que consegue descansar, ele consegue administrar o seu tempo, cumprindo aquilo que Jesus ensinou. Buscando em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e as demais coisas sendo acrescentadas. Não, eu vou estar aqui, domingo, sei, eu estou aqui. Nesse domingo eu não trabalho, acabou. Ah, não vou. Não, eu estou aqui. Mas a mente do homem natural, às vezes homens que estão dentro da igreja, mulheres que estão dentro da igreja, que pensam com a mente natural. Acha que não, só vou conseguir se eu... não posso, não tem tempo, não dá, célula, não posso, não posso, não dá, não dá para ir, tá, vai lá e para cá, e eu, sabe o que está acontecendo? O dinheiro entra dentro de um buraco e sai no outro. Faz a conta. Senta honestamente com o irmão desse, vamos fazer a conta aí, quanto é que você está conseguindo aí guardar por mês? Nada. Porque Jesus falou, busque em primeiro lugar o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aquele que consegue descansar no Senhor, ele administra o seu tempo de maneira que ele consegue a célula, ele consegue estar no culto, ele consegue participar dos projetos da igreja, ele consegue evangelizar, ele consegue fazer tudo, e trabalha também. E você pega ali, ó, você vai ver a mão do Senhor abençoando, consegue comprar as coisas, consegue se sustentar, consegue levar o pão para sua... Consegue fazer tudo isso, sabe por causa de quê? Porque ele dá prioridade ao reino. Ele consegue descansar, ele consegue colocar na cabeça dele que a provisão não vai vir por causa do corre-corre dele, mas sim quando ele estiver buscando em primeiro lugar o reino e tendo as outras coisas o que? Acrescentadas. Olha o que diz lá Mateus 11, 29. A comunhão com Deus nos faz descansar nele. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Em Jesus nós encontramos descanso. Então, queridos, vamos ficar de pé. Eu falei aqui de 4 coisas apenas.